Voltamos com o programa Questão de Direito, abordando temas sobre a violência doméstica. Está aqui conosco o promotor de justiça Lélio Braga Calhau. Doutor Lélio, a Constituição prevê que homens e mulheres são iguais perante a lei. E essa lei, ela veio proteger exclusivamente as mulheres. Isso gerou um certo transtorno e, inclusive, algumas alegações de inconstitucionalidade dessa lei. Qual é o posicionamento do senhor a respeito da aplicação da inconstitucionalidade ou a da legalidade da lei? Sim, realmente, na história das vítimas, na história da luta que sempre foi defender vítimas, tanto no direito como nas outras áreas do conhecimento, sempre houve obstáculos para que isso fosse aprovado e para que isso fosse implementado. Você pode ter o seguinte, hoje você tem como exemplo que alguns tribunais, e me chama a atenção aqui agora, um julgado que eu acho absurdo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, entende que o assistente de acusação, ele não pode participar de um processo criminal. Como? Que essa figura estaria suprimida pela Constituição 88. Esse julgado, para mim, é um absurdo, porque a vítima, para mim, ela tem o direito de contratar um advogado para acompanhar o promotor de justiça no plenário do Tribunal do Júri, se for o caso. Porque muitas vezes, num júri, a vítima é achincalhada pelo advogado para se tentar salvar o réu. Olha, então, há um interesse da vítima de ter a sua imagem preservada e de seus familiares no Tribunal do Júri. Então, você vê que todos os momentos, em todos os setores, tentam-se de restringir o direito das vítimas. A Lei Maria da Penha não seria de forma diversa. Primeiro, penso que há um machismo por parte de alguns juízes, no sentido de querer restringir o direito das mulheres. Creio que alguns também tiveram problemas no passado com ex-mulheres, com ex-namoradas, e isso acaba influenciando o julgamento, o juízo de valor deles. Mas, basicamente, esse argumento que a Constituição ela trata homens e mulheres de forma igual e impediria o advento de leis como a Lei Maria da Penha, ele é um argumento muito frágil. Porque você tem, então, teria que se colocar que a lei que protege os deficientes físicos seria inconstitucional. A lei que protege as crianças e os adolescentes, inconstitucional. Os idosos, inconstitucional. Porque elas fazem parte de um mesmo conjunto que a criminologia coloca, que é o conjunto das minorias vulneráveis. Então, a Constituição ela fala que realmente é para se tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Então, não vejo nenhuma inconstitucionalidade na aplicação da lei. O que pode acontecer é que, eventualmente, haja excessos. Se houver algum excesso, cabe ao Poder Judiciário coibi-lo e não simplesmente tentar descaracterizar totalmente a aplicação da Lei Maria da Penha. Até porque também tem uma questão que está ligada diretamente à excepcionalidade dos casos. Então, a lei vai tratar a sua generalidade, o comum. O que é exceção, se for o caso do homem ter sofrido violência, ele vai ser tratado como tal. Sim. Vejamos o seguinte pensamento, a linha de raciocínio. A lei do Juizado Especial Criminal colocou um patamar de definição de o que é crime de pequeno potencial ofensivo. Isso é de 95. Em 2001, foi sancionada a Lei do Juizado Especial Federal, que aumentou esse patamar da aplicação do conceito de crime de pequeno potencial ofensivo. Olha, o que ocorreu? Se você praticava um desacato contra o policial militar, era um crime grave. Se você praticava um desacato contra o policial federal, era um crime de pequeno potencial ofensivo e ia para o juizado. Uma situação que não poderia ocorrer. O que aconteceu? Os tribunais caminharam para o sentido de se interpretar como para a justiça estadual, que foi ampliado o conceito pela federal e que se aplicaria a ela também. Ou seja, desacatar policial militar na justiça estadual também seria juizado especial criminal, como a federal. Olha para você ver, não houve um antagonismo que se coloca hoje para a aplicação da Lei Maria da Penha. Buscou-se o quê? Duas situações parecidas, vamos interpretar de uma forma que possa as duas leis serem interpretadas e conjugadas e aplicadas com justiça, com equidade.